Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Bem, graças a Deus, estamos aqui, estamos nos vendo, estamos conversando, é porque ainda estamos bem, não é verdade? Então, gente, hoje eu não vou trazer muita coisa não, pelo menos não agora, tá? Eu queria trazer para vocês a verdadeira situação do que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês de alguém de lá, deixa eu lembrar o nome do canal. Pelo que eu entendi, gente, esse canal é sobre violinos, sobre música, é Rafael e Violinos, tá? Mas ele teve lá em Porto Alegre, num pedacinho, né? E ele explicou direitinho tudo o que aconteceu. E aí a gente percebe claramente, tá? O descaso do desgoverno. Descaso, de novo, tá? Eles não estão nem aí para o povo. E vou repetir, isso não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil. O Brasil, com esses desgovernos e com todos esses governantes desse partido das trevas e aliados, tá? Não se preocupam com o povo, não se preocupam. Preste atenção em todos os detalhes desse vídeo, vou repetir, é do canal Rafael e Violinos, tá? Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer. O nome do vídeo é O que está acontecendo em Porto Alegre é um crime. Cidade não precisaria estar passando por isso. Bom, por o título, a gente já entende tudo. Tá bom? Vamos dar uma olhada. Eu estou aqui em Lajeado, nas margens do rio Taquari, na divisa entre Lajeado e Estrela. Como vocês podem ver ao fundo, lá tem a ponte do rio Taquari. Para vocês terem uma ideia, a água do nível normal do rio Taquari é de 13 metros, o nível de altitude em relação ao mar. Ela chegou a 34 metros de altura, ou seja, subiu 21 metros além do nível normal. E ela passou por cima daquela ponte. De cima daquela ponte foram tirados 150 cargas de caminhão caçamba, com todo tipo de entulho, mas principalmente troncos de árvores, árvores inteiras, galhos. 150 cargas de caminhão foram tiradas em cima daquela ponte. E futuramente, né, nos próximos dias, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o rio Taquari, o rio das Antas, e sobre as barragens do rio Taquari, que mais especificamente ficam no rio das Antas, que é um afluente do rio Taquari. E falar sobre as barragens e sobre as comportas delas também. Mas hoje, o vídeo que eu quero fazer é sobre Porto Alegre, sobre a região metropolitana de Porto Alegre, sobre o sistema de diques de Porto Alegre e o que eu acredito ter sido um crime o que aconteceu em Porto Alegre. O que aconteceu em Porto Alegre foi um crime de descaso, um crime de falta de manutenção nos diques que lá existem. E Porto Alegre é cercado, pelo menos parcialmente, por 68 quilômetros de dique. Desses 68 quilômetros, nestes 68 quilômetros, tem 14 comportas e 23 casas de bomba. Por que foram feitos? Foram feita essa obra, que é uma obra faraônica, é uma obra espetacular, é uma obra que não perde em nada para as melhores obras dos melhores países do mundo. Ela foi feita depois da enchente de 1941. A enchente de 1941 também alagou a região metropolitana de Porto Alegre. E depois desse trauma sofrido pelos habitantes, eles desenvolveram esse sistema de dique que foi concluído aproximadamente em 1970 e entrou em funcionamento a partir de então, para proteger a cidade, para que isso nunca mais se repetisse. E aconteceu de novo. E por que aconteceu? Por descaso, por inaptidão dos gestores. As pessoas acabam esquecendo. Tinha até um projeto há algum tempo atrás, ou tem tramitando até hoje em Porto Alegre,
de remover os diques, tirar eles para a população poder ter novamente acesso a ver o Lago Guaíba. E você imagina, por quê? Porque o tempo passa e as pessoas vão esquecendo. Em 1941 fazem mais de 80 anos. Né? As pessoas que viviam naquela época da grande cheia de 1941, que ainda vivem hoje, eram crianças, então eles não têm essa memória fresca dessa tragédia que aconteceu. E as pessoas acabam esquecendo, né? Aconteceu lá em 1941, não vai acontecer de novo. Ano passado, nas cheias que tiveram em setembro e novembro, aqui no Rio Grande do Sul, que aqui no Vale do Taquari as duas foram superiores à de 1941, em Porto Alegre não chegou a ser, mas quando eles fecharam as comportas para a água do Lago Guaíba não entrar em Porto Alegre, tinham brechas enormes de mais de 10 centímetros de vão nos lados das comportas. E ficou muito claro que alguma coisa estava errada, que estava faltando manutenção nessas comportas, estava faltando manutenção nesses diques. Desses 68 quilômetros de diques, a parte mais visível dele é na Mauá, em Porto Alegre, que é um muro de contenção. Uma parte é feita de um muro de concreto, tem outras partes que são elevados de terra. A Freeway, por exemplo, a parte que sai de Porto Alegre, ela é um dique em si, feito de terra, de pedra, de britas. E o que aconteceu? Mostrou que tinha falhas já. Vazava água. Tem cenas deles botando saco de areia para tentar minimizar, mas nada foi feito. Mas não tem só o plano A, que são os diques, tem o plano B, e o plano B são as casas de bomba. A água entraria na cidade e essas bombas jogariam de volta a água para o Lago Guaíba. E ficaria um movimento bola de neve, ela entraria e as bombas iam jogando de volta. Agora olha só que absurdo, das 23 bombas, só 13 estavam funcionando. Isso é inacreditável. O que seria fundamental para a cidade, que era eliminar a água que estava ficando empoçada lá de dentro e jogar de volta para o lado do Guaíba, das 23, só 13 estavam funcionando. Se isso não é crime, eu não vou apontar culpados aqui, mas é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo, de 23 só 3 está funcionando, algumas foram alagadas, outras pararam de funcionar quando cortaram a água. Você imagina, na sua casa, provavelmente, o ar-condicionado tem um disjuntor separado. Tu pode desligar a luz de todos os ambientes, mas o ar-condicionado fica ligado. Muitas casas acontece isso com geladeira também. Lá não. Quando a água começou a invadir e começou a empoçar, para evitar que as pessoas tomassem um choque elétrico, eles tinham que desligar a luz daquela área, daquele bairro. E desligavam junto a luz das bombas. Ela não tinha uma alimentação direta e separada só para ela. Por favor, um sistema tão caro, tão complexo, que foi desenvolvido tão bem, ele era para ter funcionado perfeitamente, era para ter evitado isso. Foram falhas que vazou água das comportas por causa do vão que tinha, por falta de manutenção, e depois também teve partes que erodiu, que não estavam tendo manutenção suficiente, e erodiu partes que eram de terra. Então você imagina que absurdo. Porto Alegre não precisava estar passando por isso. A região metropolitana não precisava estar passando por isso. Só estão passando por isso por descaso. O sistema que foi feito lá é perfeito, porque a água, ela chegou agora a 5,33 metros aproximadamente, ou seja, os diques têm 6 metros de altura, ela ficou 67 centímetros abaixo do limite de altura do dique. Era para ter funcionado maravilhosamente. Não funcionou por descaso da Prefeitura de Porto Alegre, do governo do estado. Tinham projetos aprovados já com recursos destinados para manutenção e melhoramento desses diques, e não foi dado preferência. Preferiram gastar tempo e dinheiro investindo em coisas que eles achavam mais apropriado no momento. E agora que esse trauma voltou, eu espero que tenham aprendido a lição e que realmente se invistam nesses diques para a melhoria deles. Se eles estivessem no funcionamento normal dessa obra que foi maravilhosamente construída, Porto Alegre e região metropolitana não estariam passando por isso. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam a gravidade? Realmente,
é criminoso. E vou repetir, isso não é no Rio Grande do Sul, é no Brasil. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, infelizmente, veio à tona. Mas se nós, em qualquer lugar do país, tivermos que passar por algo parecido, virá à tona igual ou pior. Do desgovernos, dos governantes aliados e dos partidos aliados. Partidos das trevas, tá? Todos eles que apoiam esse governo atual. Todos eles que apoiaram tudo que foi feito para o retorno do Dom Ratão. Já que estamos falando nisso, eu vou só fazer um comentário. Tá todo mundo chocado, tá? Que o ministro Dias Toffoli acabou com as provas, liberou o José Dirceu até para vir candidato. Gente, qual o espanto? Agora que estão se espantando por liberar o Odebrecht, liberar Sérgio Cabral, liberar José Dirceu. Gente, liberaram um presidiário e colocaram ele na cadeia com todos os métodos que todos nós já entendemos e já sabemos. Então, se o povo não reclamou lá, se o povo não se revoltou lá, e muitos aceitaram e aderiram a isso, que olhem agora, o Rio Grande do Sul é uma janela do Brasil. Eu já falei isso em alguns vídeos e vou tornar a falar. Nós estamos vendo quem são os comandantes do Brasil com o desgoverno e aliados. Bom, eu acho que é só isso, né? Eu não preciso mais falar mais nada. Esse vídeo foi muito esclarecedor, tá? E agora, gente, eu quero falar outra coisa com vocês, tá? Eu tenho visto, não gostaria nem de comentar certas coisas, porque é deprimente demais ver certos corações trevosos, pedregosos, espinhentos, sem luz. Essa é a verdade, tá? Que estão falando que Rio Grande do Sul merece, porque, olha, gente, tem até ditos cristãos dizendo que é porque eles eram macumbeiros, feiticeiros e etc. Gente, quem são vocês? Quem são vocês para julgar o próximo? Quem são vocês para se arrogar da justiça divina? Quem são vocês? O que é isso? Cuidado, a Bíblia é clara. Com a medida que medires, será medido. Com a medida que julgares, será julgado. Julga isso e você vai receber igual. Misericórdia, gente. Não julgueis para não ser julgado. Quem são vocês? Deuses. Jesus Cristo condenou? Não. Quando os discípulos perguntaram para ele sobre o que tinha acontecido aos galileus, que Pilatos criou uma barbaridade com os galileus, as pessoas da Galileia, Jesus não disse que era merecido. Quem são vocês? Quem são vocês? Se arrependam, tá? Se arrependam. Vocês não podem julgar. Vocês não podem. Quem são vocês? São menos pecadores? Porque não são feiticeiros e macumbeiros, são linguarudos, maldosos, fofoqueiros. Isso é que vocês são. Vocês são vaidosos, arrogantes, se sentem melhor, se sentem superior. Isso é ser cristão? Me desculpa, gente, mas a indignação é muito, tá? Mas agora eu quero deixar para vocês um trechinho do videozinho do canal que eu já falei para vocês seguirem. Caçadores do Sul, eles estão fazendo um excelente trabalho lá no Sul. Um excelente trabalho, eles não param. Com doações, com Pix, com tudo. Sigam, ajudem, vê quem está precisando de Pix. Eu vou botar um cortezinho, tá? E vocês vejam esse vídeo da Lori, foi postado ontem, tá? E vocês vejam
o vídeo completo, como todos, tá? Para vocês ajudarem também. Mas, gente, enquanto tem maldosos, espinhosos, pedregosos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, que se acham no direito de julgar, olha o que fala uma pessoa que perdeu tudo. Tudo. E se vocês virem o vídeo inteiro, ela vai dizer que a mãe é doente com leucemia, precisa de remédio, perderam tudo. E olha o que ela tem a dizer. Tá, vocês também tudo fazem um bom retorno e continuam fazendo isso, né? Porque Deus escreve em linhas, né? E um dia é como o disco, né? Um dia antes quando a gente chegar lá na porta onde Deus está, Deus vai abrir o livro da vida e vai dizer: vocês fizeram isso de bem, entram e venham comigo, né? Isso é tudo somado. A vida é tudo somado que a gente faz de bem para os outros, né? E se a gente não se encontrar mais nesse mundo aqui, vocês e eu, um dia a gente vai se encontrar na vida eterna lá em cima, tá? Isso aí. Tá, amém, amém. Vai lá. Isso é um coração cristão. Vocês que estão julgando não estão fazendo bem. Não estão fazendo bem. Será que vocês têm direito de ouvir de Jesus: bem-vindos de meu Pai? Foi isso que ele ensinou para vocês? Repense. Gente, é isso. Eu adorei ver essa mulher com toda a graça vinda de Deus, tá? Sem reclamar, com sorriso no rosto e abençoador. Isso é lindo de se ver. Nós estamos aqui para isso. Para termos um coração abençoador, independente do que nós tenhamos que viver e passar. Independente. Humildade, sempre. Retidão, sempre. Quem escreve a história é Deus. Não são os prepotentes, não são os arrogantes, não são os que se arvoram de ser melhor. Cuidado, se a tua história não acabou, você não sabe o que está escrito para o teu dia de amanhã. Vamos continuar abençoando, vamos continuar orando pelo Rio Grande do Sul, orando pelo nosso país, agradecendo que Deus está abrindo os olhos de um povo. E que esses olhos sejam realmente abertos. Nós ainda temos tempo de virar toda essa história. Mas para isso precisamos manter os nossos olhos abertos. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de cada um, tá? Fui.